E você quer se apresentar? Bom dia, gente, tudo bem? Também? Pessoal, meu nome é Leonardo, para quem não conhece. Eu sou assistente lá na UCI. Vou falar dessa aula de estresse moral e compromisso moral. Eu tenho interesse pessoal em bioética, eu acabo tendo como um desses temas. Gente, a agenda da aula de hoje, vocês vão ver que tem uma aula no canal que eu gravei com a área 4 para minha revisão. E essa aula que eu fiz, se quiserem depois se aprofundar, é bem sobre a evolução histórica do estresse moral, as definições das ferramentas de medir estresse moral. A de hoje eu vou pincelar um pouquinho sobre o conceito de estresse moral, mas eu vou falar mais sobre coisas do nosso dia a dia, e aí 2 conceitos centrais: posição de valores e uma reflexão mais atual, aí, que vem desde 2012, mas mais de 2020 para frente, que é o compromisso moral como uma forma de enfrentar a situação de estresse moral. Então, a aula de hoje é muito focada em enfrentamento do estresse moral, mais do que os conceitos e evolução histórica do tema em si. Então, a gente vai passar pelos conceitos, nós vamos passar por algumas categorias de estresse moral, principalmente para que elas existem, nessa ideia de a gente focar no nosso dia a dia. Vai ter um caso clínico que eu copiei e colei de uma aula da Clínica Clínica, depois eu coloco lá no grupo para vocês. O caso da Francis, que eu vou passar por ele. Eu resolvi pegar esse caso da Cleveland Clinic por alguns motivos. Um, que era mais fácil, caso. 2, porque é uma análise bioética de um grupo que a gente não tem aqui uma forma de fazer uma análise bioética. Que a gente não consegue fazer aqui, porque a gente não tem um comitê, a gente não tem um grupo ativo eleito para discutir essas questões. E 3, para tirar os vieses possíveis de vocês pensarem em estereótipos das UTIs do HC ou de pessoas do HC, que a gente acaba jogando esses grandes estereótipos para pensar essas situações, tá bom? Então, eu copiei e colei esse caso, e no fim a gente vai ter algumas ideias aí, alguns pontos-chave para casa. Então, só para contextualizar todo mundo, estresse moral é um conceito que surgiu lá na década de 80, desse filósofo chamado Jean Metton. Jean Metton é um filósofo americano, ele trabalhava com enfermeiras, e aí ele escreveu nesse livro, que é Assuntos Éticos, Prática da Enfermagem, o conceito de estresse moral, que é o seguinte: a experiência de saber a coisa ser certa, ser feita, em um contexto que é impossível de realizar. E aí ele tem alguns dobramentos. A definição do diametral no estresse moral é muito focada em restrições institucionais. Então, eu não consigo fazer algo porque eu sou obrigado a fazer diferente. Inclusive, o exemplo que eu dava no livro, lá nos Estados Unidos nessa época, tinham grupo de bundles de exames. O paciente chegava, independente da queixa, eles tinham que colocar uma série de exames, tomografia de corpo inteiro, ressonância, PET scan. Não sei se vocês conhecem algum lugar que isso acontece ainda. E aí as enfermeiras se sentiam desconfortáveis, porque elas sentiam, e lá tudo é pago, não é SUS. E os pacientes começavam a questionar: pô, será que eu preciso dele? Não faz sentido? E eram elas que funcionavam, eram elas que colocavam o exame, eram elas que levavam o cartão, eram elas que tinham que lidar ali com o estresse dos pacientes. E aí, assim, mas vinha como uma regra. Internou, a enfermeira já faz essa série de exames. Chegou no pronto-socorro, faz essa série de exames. E aí, essa sensação de que elas estavam fazendo algo que é contra o que elas acreditavam, ele descreve nessa caixinha chamada estresse moral. Tudo bem daqui? E aí, ao longo desses anos, de 84 para cá, a literatura foi devagar. Teve um boom a partir dos anos 2000, com algumas queixas, com algumas reportagens no The New York Times sobre isso. E hoje em dia nós temos mais de 20 definições. Como tudo na medicina tem muita definição, isso quer dizer que a gente tem pouco consenso, mas também que a situação é muito complexa. E aí essa definição é do Nathaniel, de 2006, eu quero ler ela com vocês, porque ela nos traz alguns insights que vão ser úteis aí ao longo da aula. Sofrimento moral é
a dor que afeta a mente, o corpo ou os relacionamentos, resultante de uma situação de cuidado ao paciente na qual o profissional está ciente de um problema moral, reconhece a responsabilidade que ele tem, faz um julgamento moral sobre a ação correta, mas como resultado de restrições, elas podem ser reais ou percebidas, ele vai acabar participando por ação ou omissão de uma maneira que ele ou ela percebe ser errado. Tem algumas palavras que eu saquei aqui para a nossa vida. Então, assim, a gente vai falar de estar cuidando de alguém e estar se sentindo você que está cuidando e está sofrendo. E aí pode ser um sofrimento psíquico, de estresse, de raiva, de culpa, de arrependimento, de medo. Pode ser um estresse no corpo, assim, eu tenho que trabalhar, não quero nem levantar, não estou conseguindo ir. E um dos mais frequentes de relacionamento. Eu vou evitar falar com a equipe, eu não quero falar com a equipe da Metro, eu não quero falar com a equipe da Onco, eu vou evitar colocar minha opinião quando o chefe tal faça a visita de manhã, certo? Então, de alguma forma, eu não consigo ou me relacionar, ou eu estou sofrendo mentalmente, meu corpo está falando comigo. E está dentro dele. Não é só o paciente. Eu fiz um julgamento. Toda vez que a gente julga alguma coisa, a gente vai para extremos. Se eu julguei uma situação, eu defini alguma coisa certa e alguma coisa errada. Depois que eu defini alguma coisa certa e alguma coisa errada, eu posso achar que aquilo que eu estou fazendo não estou fazendo sentido. E o Geometron, ele era muito prático. Ele diz assim, existe essa regra institucional e é por isso que eu estou sentindo que a coisa está errada. Né? E aí, quando a gente vem desenvolvendo o tema, a gente percebe que, às vezes, muito daquilo que um dia já foi... Então, por exemplo, uma enfermeira na década de 80 nos Estados Unidos, talvez ela manifestasse que ela achava que estava errado, a punição dela seria demissão. Hoje em dia, eu não sei se é mais assim. Mas essa cultura, por muitos anos, tem um medo enraizado aí em pessoas ao longo desses anos, se eu falar alguma coisa. Talvez eu sofra algo que não é nem real, mas eu percebo que eu posso sofrer, assim. Eu tenho algumas palavrinhas mágicas aqui, que é pensar e parar para a gente refletir se essas expressões são reais mesmo, e muitas vezes são, mas algumas vezes não são, elas são só percepções. E o errado, o certo, também vai estar na nossa percepção sobre o fato. Um exemplo aí frequente nas ferramentas de medicina moral, ele é muito citado, é esse aqui. Aqui nós não definimos refratariedade clínica, independente do suporte. Todos os pacientes que pararem serão reanimados por lá ciclos efetivos. E aí estar ali fazendo RCP de um paciente que você acha que já estava reanimado, você sente fazendo uma coisa fútil, mais do que isso. Vai gerando sofrimento, e é um sofrimento muito ativo. Eu estou ali fazendo umas RCPs. Acho que umas variações, isso está cada vez menos frequente, né? Mas uma variação desse tema que eu vejo nos lugares que eu trabalho é, por exemplo, alguém passa um caso dizendo, olha, você vai para o inferno, mas eu sinto muito, se ela parar ou se acontecer tal coisa, ela ainda é full cold, e a pessoa responde, tudo bem, meu inferno está cheio. Esse tipo de piadinha, assim, do tranquilo de ir para o inferno, mostra um grau de sofrimento muito grande. Né? A gente foi pro lado da comédia, faz a diferença, mas eu não concordo. Estou dizendo que eu vou até aqui para o inferno, mas estou aqui fazendo o meu trabalho. Certo? Então é uma variação, acho que eu ainda vejo com uma certa frequência. E aí, esse primeiro momento dessa construção do pensamento é, eu sou a executora de um plano que eu não tenho autoridade. Se dependesse de mim, eu faria diferente. Não depende de mim. Eu tenho que executar uma ação que eu discordo de uma forma muito profunda. E aí, a emoção que vem de imediato é a nossa grande amiga raiva. Né? E não é só raiva, aí a gente vai ter um guarda-chuva de emoções. A gente vai sentir raiva, medo, culpa, arrependimento, tristeza, impotência. Tá? Então, toda vez que eu estou cuidando de alguém e eu estou com essa guarda-chuva de emoções dentro de mim, eu posso estar vivendo uma situação de estresse moral. Tem uma forma de olhar para isso, que é uma forma científica, mas não positivista. Assim. Acho que a gente vem de uma formação muito positivista, né? Do século XX inteiro. Ciência, razão, método científico. A gente desenvolveu muita metodologia científica e essa forma de explicar o mundo. E aí, talvez emoções e sentimentos, elas não entram dentro do nosso método científico. Assim. Aliás, o que a gente quer é usar o método científico para evoluir os seres humanos. Então, por muitos anos, e a medicina em si, ela foi uma área que cresceu muito esse tipo de pensamento. E agora, a gente vem tentando resgatar isso justamente com a neurobiologia, assim, né? Então, ideias de como os primatas interagem, ideias de como a gente reage às emoções, vem crescendo, inclusive, dentro do meio científico. E aí tem um cara que estuda isso, então, para a gente falar isso dentro da ciência,
seria o Antônio Damasio. Ele escreveu um livro que chama O Erro de Descartes, que eu recomendo fortemente. Ele é um neurocientista premiado e ele, com o erro de Descartes, ele tenta descrever como que, na verdade, resumindo, a nossa razão segue a emoção, e não é o contrário, a nossa emoção que segue a razão. A nossa razão segue as nossas emoções. Então, a gente sente algo, a gente pensa em cima disso. E aí ele vai discorrer trabalhos de neurobiologia, desde o in vitro, a análise comportamental maior, para explicar isso. E isso que importa muito nessa aula, eu acho que antes de entrar no estresse moral, é aquela famosa assim, eu vejo uma situação, eu sinto uma emoção, e eu nem percebo que eu decidi pelo meu medo. E aí eu gosto de usar, durante a minha residência, intubação era uma questão para mim, eu ia para os dois extremos, eu estava com medo de intubar, e o meu medo de fazer intubar rápido, ou eu estava com medo de intubar e eu postergava uma intubação para chegar alguém no outro dia. Assim. Então eu tomava a minha decisão sobre tudo, muito guiada pelo meu medo. Eu tinha várias explicações, assim, eu sou boa, em consciência pulmonar, em resistência, em análise, eu conseguia, eu convencia, mas se eu fosse a fundo, eu estava escolhendo os trabalhos, eu estava escolhendo a análise ali fisiológica que justificava o meu medo, tá? Uma outra forma de falar isso, que o Antônio Damasio vai falar com a gente sobre neurociência, é uma forma literária. Então, Guimarães já falava isso pra gente. Guimarães, numa entrevista dele sobre o Grande Sertão Veredas, alguém que já leu o Grande Sertão Veredas? Ele, numa entrevista dele, ele fala assim, tipo, como é que ele resumia o Grande Sertão, que é um capital. Ele resumia assim, e na verdade, o sertão quer dizer que o pensamento da gente tem mais poder que o mundo na nossa volta. Então, não é exatamente o sertão de Minas que ele está falando. Ele está falando sobre as pessoas que estão lá e como elas podem ser muito felizes ou muito infelizes dentro da mesma circunstância, quando sabe só por circunstância. Você dizer, com certeza essas pessoas são felizes aqui. Tá bom? Então, é a mesma coisa, a mesma forma de falar, mas agora de um jeito literário. O estresse moral, ele cresce agora, tipo, nos últimos anos, aí de novo tem um pico por volta do Covid. E aí o Covid, ele traz à tona o estresse moral descrito por John Tal. Porque o que gerava muito sofrimento eram as restrições institucionais. Então, eu não posso ser visível, seu familiar vai morrer sozinho na UTI, tem que de óbito no telefone. Então, era uma série de regras que faziam sentido numa lógica, mas geravam desdobramentos para quem estava lá na ponta e traziam à tona essas regras institucionais e todas as repercussões. E aí, esse é o subtipo de estresse moral que está ligado no conceito de amital, que é a angústia por restrição moral, que é o estresse por restrição moral. Eu sou obrigado a fazer dessa forma porque tem uma lei, porque tem uma regra, porque tem uma ordem no hospital que é assim. O problema dessa análise da situação do estresse moral é quando a gente pega essa situação de estresse psicológico que eu estou sentindo e eu vou direto para isso. Eu estou sentindo assim porque alguém está mandando, eu estou sentindo assim porque é assim, o estudo é assim, o hospital trabalha desse jeito, então eu já vou para esse lugar e eu uso só essa categoria de estresse moral para pensar a minha vivência. E aí, um problema de fazer isso é que a gente acaba estreitando a nossa visão, a gente acaba fixando nessa opinião. Eu tenho essa restrição, eu estou preso, e fica uma coisa assim meio categórico, binário. Ou eu aceito as regras, aceito o jogo do jeito que está sendo jogado, ou eu peço demissão. Quem discorre muito sobre isso, inclusive chega a falar, estou para frente do nome do cara, mas esqueci. Ele até falando que assim, o conceito de estresse moral não serve para nada, porque nessa lógica, a gente está só categorizando um tipo de sofrimento e correndo um risco muito grande de impor nossos valores. Então, se é assim, eu saio, eu fico. Uma coisa meio binária. E aí, tem um texto que ele marcou aí em 2014, 2015, que talvez seja um conceito que poderia ser abandonado, assim, que tem mais risco de fazer mais mal do que bem, e você acabar empoderando essa pessoa. Já que essa situação está gerando muito estresse moral, já que eu, como criadora, estou triste, chateada, então essa situação tem que deixar de existir, certo? De uma forma muito binária. Quem está sofrendo mais está mais certo. E aí isso vai, obviamente, levar a uma situação de desempoderamento. E uma ameaça ao que o compromisso moral, que a gente já vai falar, tenta fazer. E a gente poder conviver numa comunidade moral. Como é que a gente vai
integrar essas complexidades que a gente tem no cuidado e continuar convivendo. E aí é o compromisso moral. Compromisso moral é esse conceito de enfrentamento frente a uma situação que está gerando, a gente reconhece que está gerando sofrimento, não só para o paciente, mas está gerando sofrimento para aquele que está desempenhando o cuidado. E o cara que mais estudou compromisso moral é o Gibbs, de 2012 para frente. E aí, num dos artigos dele, ele fala assim, ele resume o compromisso moral como uma forma de ver o mundo, e ela assim, é muito simples dessa forma, né? Assim, abraçar esse compromisso exige que aceitemos que o mundo é confuso, com problemas confusos e soluções necessariamente confusas. Tá? Então, isso é compromisso moral. É aceitar que o mundo é confuso, com problemas confusos e soluções necessariamente confusas. Ele vai melhorar um pouquinho, e aí ele vai, antes disso, ele vai categorizar depois confusão, e aí tentando nomear essa confusão, a gente ganha ferramentas de atuação no nosso dia a dia. Mas, esse conto chinês, alguém viu esse filme? Tem esse filme que é legal também, chama Conto Chinês, com Darin. Mas eu só usei, o que eu vou falar agora não tem nada a ver com o filme, tá, gente? Eu só usei essa capa porque eu vou contar para vocês um conto chinês. E que é um conto chinês que vem aí da tradição oriental, taoísta, desde muitos anos, que resume basicamente essa ideia do compromisso moral. Não sei se vocês já ouviram falar, mas 2000 anos antes de Cristo, tinha um sábio na China, que ele tinha um filho, era um jovem, de 20 e poucos anos, e esse filho ele era muito aventureiro, e um dia no meio da floresta, assim, ele conseguia domar um cavalo selvagem. E era lindíssimo. Ele trouxe esse cavalo selvagem para a fazenda do pai. E aí lá, esse cavalo, todo mundo ficou admirado e foi até esse sábio perguntar o que significava. Era um cavalo tão bonito, que era uma coisa muito bonita. E aí esse sábio respondeu para as pessoas que perguntavam assim, olha, isso pode ser bom ou pode ser mal. Vamos esperar para ver. Passaram uns dias e o menino caiu no cavalo e quebrou a perna. E aí todo mundo falou, caramba, o que era uma dádiva virou, na verdade, uma grande sina, né? Qual será que agora é o que o sábio vai resolver? E aí eles foram atrás do sábio. Perguntaram, poxa, agora ele quebrou a perna, né? O que isso significa? E aí o sábio virou para as pessoas e falou, olha, gente, pode ser bom, pode ser mal. Vamos esperar para ver o que acontece. Passaram mais alguns dias e estourou uma guerra no interior da China. Todos os jovens de 20 e poucos anos foram recrutados para a guerra, menos aqueles que tinham um tipo de deficiência. E aí foram lá, caramba, vamos para quebrar a perna. E aí, a história segue. O sábio responde, pode ser bom, pode ser mal. Vamos esperar para ver. A ideia por trás disso é desse lugar da confusão, assim. E desse lugar que o bom e mal, ele não está no ser agradável ou desagradável. Está em ele gerar crescimento humano ou ele gerar sofrimento humano. Tá? Então, essa ideia do conto chinês, ela está entremeada com essa postura que o compromisso moral vem propor para a gente. Aí, agora sim, não só mais dentro de situações de angústia por restrição. Então, vamos falar os subtipos mais comuns e pensar em alguns exemplos aí, para depois a gente poder ter repertório para o dia a dia. Então, restrição moral é aquele muito ligado ao mental, que hoje em dia segue acontecendo, né, naquilo que a gente julga como fútil, e muito comum em fase final de vida. Mas depois aqui, restrições de visitas, né? Então, alguns hospitais, a família consegue ficar 24 horas com o paciente, e outros hospitais não. E isso, dependendo de quem está, eu adoraria que pudesse ficar 24 horas. Uma outra coisa que gera muito angústia por restrição é se vocês conseguirem se imaginar na primeira vez que vocês viram alguém com contenção mecânica. Se você não entende muito bem, porque alguém está contido, enfaixado, você vai gerar essa sensação de restrição moral. Acho que alguma coisa está muito errada, esse tipo de comportamento parece meio bárbaro, né? Angústia por tensão moral, assim. Então, aqui tem uma tensão de dinâmicas de equipe que você não consegue falar. Tem também da restrição, então pode ser, eu estou angustiado porque eu não entendo porque é restrição mecânica, do paciente mobilizado, mas nesse lugar aqui de tensão moral frente a isso, eu ainda não sei por que ele está. Na restrição, eu sei o motivo dele estar contido, mas ainda assim eu acho que ninguém devia estar contido.
A angústia por conflito moral, os mais comuns que geram esse conflito, costuma ser, por exemplo, comunicar o diagnóstico. Então, quando a família pede, por favor, não conta para ele esse diagnóstico. Por favor, não fala para ele que isso piorou, isso melhorou. E a família tem argumentos para isso e você pode ficar um conflito moral se faz sentido ou não. E também aqui entra os desacordos entre equipes. Então, eu penso que esse é o plano melhor, uma outra equipe que está participando do cuidado pensa que é diferente. Incerteza moral, e aí a incerteza moral, o dilema moral, os mais frequentes aqui dentro, é cuidado de qualidade de vida, incerteza de prognóstico. Tendo a incerteza moral, uma incerteza muito real, assim, e aí, quanto mais a nossa doença tem incerteza de prognóstico, mais incerteza moral a gente tem. E aí as doenças neurológicas é o carro-chefe, a gente tem muita dúvida do quanto aquilo vai ser capaz de reabilitar, o quanto a pessoa vai significar e como isso vai ser para frente. E o que ela tinha de valores naquele momento que ela teve no sul. E aqui, o dilema moral, tem muito uma questão, por exemplo, idosos que pedem, por favor, eu quero ir embora, por favor, não me toca, mas você tem dúvidas sem o transtorno cognitivo, mesmo que leve, e a família diz que aquilo faz sentido, e você fica proporcionando coisas que a pessoa está pedindo para não fazer. Criança, adolescente, isso também é muito comum. Eu trabalhei no hospital pediátrico, na parte de bioética, e aí quando gerava dilema moral nos médicos pediatras, com adolescente, assim. Então, era muito frequente. Adolescente diálise. Adolescente não queria dialisar, mas a família queria que ele dialisasse, e como é que se obriga alguém a dialisar? Por aí vai. Então, agora a gente sai daquilo que a gente não tem autoridade para um lugar que a gente tem muita dúvida na vida real. Se existe um caminho melhor a seguir. E aí isso vem crescendo na literatura agora, tem alguns artigos que vem tentando mostrar que talvez subcategorizar o estresse moral seja de alguma utilidade, e aí dentro deles a incerteza moral, no nosso sofisticamento tecnológico, com a possibilidade de recuperação a médio e longo prazo, ao mesmo tempo com uma ideia de suicídio assistido, de eutanásia, como que isso fica, como é que isso corrobora. Na pandemia, teve esse artigo bonitinho aqui que entrevistou emergencistas, e aqui tem falas deles, e eles categorizam nesse artigo 5 tipos de estresse moral, e aí eles falam um pouquinho. Dentro da mesma experiência, as pessoas tinham sofrimentos diferentes e são categorizados em 5 tipos. Aqui é a figura que a Bruna fez, escreveu um capítulo recente, e aí é um assistente lá da UCI, então que tenta juntar que o estresse moral vai ser, então, a intersecção desses 3 grandes conceitos aí. Então, temos fatores individuais, que vai desde a nossa resiliência moral, nossa orientação moral, nossa capacidade de se expressar, inclusive, para fatores sistêmicos, tipo sobrecarga de trabalho, o que eu tenho disponível, de qual que é a orientação moral das pessoas que eu trabalho, e o contexto que eu estou, né? E aí, desde o contexto clínico ao contexto legal. Boa. Tudo bem até aqui? Dúvidas, perguntas? Não? Então, vamos passar para o caso da Cleveland Clinic. Eu copiei e colei esse caso, tá, gente? E aí, a pacientinha Francis. Vai ser bem diferente do nosso dia a dia, porque é uma criança, mas eu convido vocês a fazerem uma série de analogias que eu acho que vai ser possível, apesar de ser uma criança. Então, é um bebê de 2 meses, com hemoplasia do coração esquerdo, que foi submetida a essa cirurgia, de Norwood. E aí, quando ela chegou da cirurgia, na admissão da UTI, ela apresentou uma parada, um retorno só depois que ela foi granulada em ECMO-PA. E aí, quando foi investigar o motivo da parada, foi determinado que a causa da parada foi um erro de dose de medicação no transporte até chegar na UTI. Qual que foi a evolução da Francis? A Francis estava há 4 semanas em ECMO, e essa ECMO era uma ponte para a decisão sobre o transplante cardíaco. Os membros da equipe da UTI começaram a questionar os planos de cuidado, foi chamado equipe de cuidados paliativos, e aí a equipe de cuidados paliativos enviou para o Comitê de Bioética a seguinte pergunta: é eticamente admissível iniciar um plano de não escalonamento de suporte? Essa era a pergunta para o Comitê de Bioética para este caso. E aí, lá como é que funciona? Então, eu estou falando um slide, copiei e colei em inglês, de como o Comitê de Bioética lá funciona. Então, eles recebem a pergunta, eles vão lá e recolhem as informações, eles discutem em comitê, e depois promovem discussões entre as pessoas, entre as visões que estão conflitantes sobre o caso, e no fim, eles fazem uma recomendação bioética do que eles acham sobre aquela pergunta. Tá?
E aí, quem dá essa aula foi a bioeticista que foi avaliar o caso da Frances, e agora eu vou contar o que ela coletou de informações. Então, a primeira vez que ela chegou lá, ela encontrou o enfermeiro Pedro, que ele dizia assim, que ele não acreditava que os pais da Frances confiavam na equipe médica, inclusive que eles possuíam, os pais tinham expectativas irreais sobre a recuperação da Frances. Eles falavam que ele via muitas crianças morrerem após meses em ECMO e não conseguia ver porque isso ia ser diferente com a Frances. Ele sabia que a Frances nunca seria listada para transplante e os médicos falavam assim, olha, se alguma coisa acontecer com a ECMO, sai devagarzinho enquanto a gente vai ligando para os pais. Tá? E aí a grande fala dele, assim, que resumia o pensamento do enfermeiro Pedro que cuidava dessa paciente era, essa criança nunca será listada, nós já vimos isso antes, o que é que a gente está tentando recuperar? Então, o que o Pedro tinha uma angústia de restrição moral, assim, para ele era fútil aquilo que a gente estava fazendo. Ela não ia ser listada, então é ECMO para ponte. Se a ponte é transplante não vai acontecer, não faz sentido ficar mantendo ela nesse suporte, enfim, pascando, absolutamente invasivo. E a outra visão que o Pedro tinha sobre isso era, eles fazem isso o tempo todo, eles não são realistas com os pais e os bebês que sofrem. Então, a gente tinha uma visão muito clara, muito fixa. A equipe médica tinha uma obstinação e continuava a seguir fazendo isso, não só com o paciente, mas com contatos. Com essa mesma visão, tinha uma residente intensiva, a Ana, que disse o seguinte, eu concordo com o Pedro. Eu concordo com o Pedro, as chances dela conseguir um transplante são mínimas, nós deveríamos focar em seu conforto. Isso não é o que eu faria para a minha filha. Certo? Aqui, o que a gente faz depois disso? Assim, então, quando você ouve as primeiras frases, assim, ainda mais pensando que o próprio grupo de paliativos pediu ao que eu tentei chegar, fica parecendo que muito provavelmente está potencialmente inapropriado. Assim. Mas, a gente tem certeza sobre isso? A gente já viu uma das visões do caso, né? Então, a primeira coisa quando a gente ouve frases que me demonstram tanta angústia por restrição moral, angústia por eu queria muito fazer diferente, mas olha só, esses médicos não fazem assim, eles sempre fazem assado. A gente tem que validar a emoção. E a emoção de sofrimento, de raiva, aqui é muito clara a raiva. Mas não necessariamente a visão deles, porque eu não sei se isso corrobora a realidade. Assim. Então, a gente está vendo raiva, a gente está vendo angústia, a gente está vendo medo, mas eu não sei o quanto isso representa ou não uma parte só da realidade. E isso é um desafio muito grande, porque validar a emoção sem validar a ideia que traz a emoção, via de regra fica parecendo que você não está realmente acreditando no outro. Assim. Só que, quando a gente vai direto, e a fala da residente vai muito num lugar de posição de valores. E aí eu convido vocês a pensar quando a gente faz isso, às vezes, com uma certa frequência, como o nosso cérebro vai. Se fosse eu, se fosse minha mãe, se fosse meu pai, se fosse minha filha. Coisas assim, que a gente nem para pensar, mas bem. Que é essa fala, isso não é o que eu faria para minha família. E aqui, esse é o cara, o Johnston, eles disseram sobre que talvez o estresse moral e esse conceito vai mais nos fazer pensar em posição de valores do que nos ajudar com alguma coisa, tá? Então, esse é o tipo de fala que a gente precisa pensar sobre. Desculpa, você está dizendo que posição de valores próprios, comunicação de valores da pessoa vai ser diferente. Exatamente. Então, por exemplo, a residente está falando isso, e é uma fala que está gerando muito sofrimento, porque ela olha aquela criança e, de forma imediata, por ela vai. Se fosse minha filha, nunca vai me dizer que isso seja feito, né? E aí, isso conversa muito com essa ótica da imposição de valores, a gente consegue olhar essas frases aqui, ó. Lá na minha aula que eu falei do canal, eu falo um pouquinho mais sobre isso, porque existem ferramentas de medir o estresse moral. Como é que a gente mede o estresse moral da equipe que a gente está cuidando? E aí, essas ferramentas, elas mostraram que existem 3 situações de muita intensidade e a frequência do estresse moral é muito comum. Então, uma das frases muito comuns dessas ferramentas é seguir os desejos da família quando eu não acredito que são o melhor interesse do paciente. Um outro tipo é continuar com medidas invasivas quando mais provável é a morte, mesmo com as medidas, e ninguém decide por retirar. E iniciar a medida de situação quando eu acredito que só promoverá a morte. Essas são as situações que mais contribuem para o estresse moral. E a carga que elas carregam, elas são evidentes em si mesmas, mas tem essa lente, essa ótica,
que é por esse olhar da imposição de valores. Quando a gente está passando por isso, de alguma forma ou outra, tem algum julgamento que eu preciso reconhecer sobre eu não acreditar, sobre o que realmente é o melhor interesse, o que é o mais provável e por aí vai. E aí vamos agora ver a visão dos médicos lá que estavam cuidando. Então tinha a intensivista, era a Helena. A Helena falava, cara, realmente, a Franca está muito grave. Mas a gente tem alguns parâmetros objetivos, assim. Aliás, eu sinto que a família entende a gravidade. Eu falei para a família que o mais provável é que ela morra, inclusive enquanto ela espera o doador, ela ainda não está instável. Porque a gente está esperando 3 parâmetros objetivos, então se ela conseguir diminuir a FIDA, ela precisa de um pulmão melhor para poder transplantar, ela precisa de um rim melhor para poder transplantar, e ela precisava fechar o peito. Nesse momento, ela conseguiu fechar o peito, ela não estava conseguindo, e a gente está conseguindo transformar os suportes respiratórios da ECMO. Então, a gente está indo nesses parâmetros, parece que ainda sobrou um rim. E essa médica, ela falou, caramba, assim, quando eu paro para olhar para Francis, o que vem na minha cabeça é, como o erro foi nosso, a gente não é obrigado a fazer mais por ela. Porque lembra, foi um erro de medicação, quando ela chegou na UTI, e aí ela tinha essa pergunta sobre, será que se o erro foi nosso, a gente não é obrigado a fazer mais por ela? E o erro tinha sido, inclusive, feito de esposa, a família sabia desse erro de medicação. Essa pergunta da médica nos leva para um lugar de incerteza, que ela tem uma incerteza moral, assim, e essa incerteza moral sobre esse erro está relacionado com a mãe da Francis falava assim, que estava muito cansada de ver todo mundo entrar no quarto dela com óleo de pena, que ela via enfermagem, via fisioterapeuta, via os médicos, estavam com óleo de pena, e o pai falava o seguinte, vocês quebraram ela, agora vocês que consertam. E aí isso deixava a médica Helena nesse cenário de angústia e incerteza moral. Essa fala dela, e aí a bioeticista conversou, eu sentia muita expressão de dúvida mesmo, assim, sabe? Se a gente contribuiu tanto para essa parada, o que a gente poderia fazer agora? Assim, era uma frase real. Mas quando... e como tinha esse sentimento por trás, então configurava uma angústia, não era só uma pergunta genérica, não era só um clichê. Era realmente... tinha um peso, um sofrimento envolvido nessa frase, então configurava essa incerteza moral. Indo mais a fundo, poderia ser, por exemplo, um sinal de segunda vítima. Né? Já ouviram falar sobre isso? Quando a gente comete um erro, um erro médico, a pessoa que foi submetida ao procedimento, teve o erro, ela é a primeira vítima, aquele que cometeu o procedimento, aquele que fez a situação, é a segunda vítima. Então, poderia configurar um cenário de segunda vítima. Eu estou me sentindo culpada, quando a gente culpa por trás, claro, de segunda vítima pela situação. Não era o caso, indo mais a fundo. Tinha só uma grande dúvida de incerteza e tinha também uma parte biológica de melhor. E, por fim, a visão dos pais. A bioeticista, que é a Georgina Mora, fala que a família parecia ter muita noção da gravidade. Só que ela dizia que estavam cansados, todo mundo toda hora me queria conversar com eles sobre o que eles querem que seja feito, assim, né? Que na visão deles, eles entendiam que a maior probabilidade de que a filhinha deles ia morrer nessa operação, mas que enquanto ela estava demonstrando sinais de consciência, que para eles estar acordando, estar interagindo, era um sinal de que ela estava lutando, eles não queriam mais ficar falando sobre o que eles queriam ser feito, a não ser que algo mude, ou principalmente ela tenha uma piora neurológica. Então, se ela tivesse qualquer piora neurológica, que era o grande valor deles, aí eles estariam dispostos e abertos a reconversar sobre o que estão acontecendo instituídos. Beleza. Então, lá naquelas passos de análise de uma situação conflitante, o que esse grupo inteiro fez foi reunir todas as pessoas e promover a discussão. O que, na visão de quem estava fazendo a análise, não chegou nos residentes... tem uma coisa. Eles até conversaram com o médico sobre essa visão de sair devagar da ECMO e chamar a família, assim, o que isso representava. E aí a intensivista Helena disse que isso não de maneira nenhuma partiu da visão dela, da equipe dela, para ela ia conversar sobre essa visão. E, na verdade, era a única reformulação possível, certo? Então, vocês queriam falar que se ela desse algum problema, eles não conseguiam reformular, porque não tinha como funcionar a outra artéria, outra veia, no caso da Francis. Então, infelizmente, realmente, certo? O funcionário não teria outro suporte para fazer. Era isso e não assim, só vamos fingir que nada aconteceu. Então,
a Georgina tinha a impressão de que algumas informações da médica chefe do caso não estavam chegando no enfermeiro e na equipe médica como um todo, assim, dos residentes. Que era a primeira, que ela tinha sido aberta com a família e que a própria Georgina realmente achava que a família tinha noção de gravidade e tinha noção do risco, então a família não tinha expectativas reais. A outra visão que ela tinha é que tinha um plano claro, assim, então eles estavam na base de 3 variáveis biológicas e se elas fizessem sentido, eles iam para a parte do estado. Dessa discussão, ficou acordado que se ela tivesse não parado não faria sentido, porque não teria como reanimar, então aquele plano de descamolonar ficou bem acordado no plano de cuidados, que eles não iriam reanimá-la. Mas se ela continuar em R, então ela estaria guardando o transplante, tentando fazer esses 3 critérios. A gente tinha muito claro o valor da família e a qualquer piora isso poderia ser conversado no outro cenário. E aí, voltando aqui, na visão que o enfermeiro Pedro e a residente Ana tinham no caso, depois da discussão em conjunto, todo mundo foi capaz de falar juntos e expôs a opinião da situação, eles ainda têm todo o direito de ficar na visão deles, aquilo não é o melhor plano, assim. Mas ficar fixo nessa ideia de que simplesmente as coisas são feitas à revelia de todo mundo, por um lugar, as expectativas são reais, muito provavelmente vai gerar mais sofrimento para eles, inclusive. Assim. Então, agora que essa avaliação do comitê respalda e não acha que tem que descalonar nada. E o que a grande pergunta fica é como é que a gente vai lidar com aquela sensação das pessoas que, na verdade, deveriam retirar ou deveriam ter descalonadas. Então, acho que o argumento que sobrou dessa conversa é que parece ter razões biológicas plausíveis do que está acontecendo de melhora, e parece ter uma família que aquilo que está acontecendo com a vida daquela criança e não tem nenhum sofrimento muito objetivo além da própria invasão para ele. E aí, gente, volta de novo nessa ideia como é que o Pedro, como é que a Ana podem agora, depois disso, tentar repensar. E aí a gente volta para o compromisso moral, que vai ser assim sempre. Situações de complexidade. Quais são as condições para a gente pensar que eu tenho que rever minha rota e pensar em compromisso moral? Em situações que a gente tem complexidade, incerteza, caminhos de prudência, para a gente tentar encontrar um caminho do bem onde a gente vai se encontrar, assim. Porque a ideia do compromisso moral é que a gente seja capaz de coexistir. E para a gente coexistir, a gente vai ter que estar disposto a ceder. Ficar fixo na ideia gera um grande efeito colateral do estresse moral, que é a indiferença. Se a gente não se propõe e não vai nesse lugar, e é um exercício tentar fazer isso, a gente acaba, tá bom, já que aqui as coisas são assim, já que as apps servem para isso, você começa a ficar indiferente, porque trabalha de uma forma meio mecânica, você acaba entrando nessa carga de risco moral. E as consequências mais comuns é você acaba se adaptando e abrindo mão de valores muito importantes seus, isso vai ter consequências a médio prazo, ou você acaba simplesmente decidindo por não trabalhar animais, você desiste daquele emprego. Uma outra forma de falar isso, mas mais literária, falar a mesma coisa de uma forma literária, é voltar no Guimarães. O sertão quer dizer que o pensamento da gente tem mais poder que o mundo à nossa volta, ou o Valdo, que fala o seguinte, e essa frase do Valdo é muito legal, o que continua a ter valor é a capacidade interpretativa, a capacidade de fazer nexo e emprestar em um sentido. Então, qualquer situação que a gente vive, a gente não nossas pessoas simbólicas. A gente empresta um sentido nosso para a situação que a gente vive sempre. E o Valdo, ele fala essa frase quando ele estava falando sobre o computador na década de 90. Que ele fala que agora o erudito, a faculdade cognitiva, ter memória, saber qual artigo, em qual ano, em qual data, quem publicou, está cada vez menos importante, assim. Porque no passado o erudito tinha muita importância, você tinha uma biblioteca, pegar enciclopédias gigantescas, procurar, era muito árduo. E agora o computador diminuiu esse trabalho por 1/3 do tempo. E com a inteligência artificial, aliás, esse tempo estava fazendo uma pesquisa, e aí um negócio chama Sites, um website, você pergunta por citações, assim. Eu não achava uma coisa tão complexa, porque eu perguntei trabalhos científicos em fase 2 de testes terapêuticos sobre tal tema, me seguem pelo menos 15 evidências da década de 90 até agora, e me lista, me enumera as 15 evidências de tal tema. Então, assim, cada vez mais, a nossa habilidade cognitiva de memória, de reter informações é menos importante.
O que vai acessar a nossa habilidade humana de fazer nexo e dar sentido ao que a gente está aplicando. E é uma habilidade. Esse é o problema. Porque como gastava muito tempo memorizar, como gastava muito tempo fazer os cálculos à mão, você acabava se focando nesse tipo de habilidade. E aí a gente por muito tempo iniciou outras habilidades. Por fim, essa ideia, usar dentro desse cenário lá, pensando no Pedro, na Ana, como que ele poderia se munir de ferramentas e talvez não sozinhos, assim, não vai ser essa conversa do comitê de bioética que vai responder. E dentro lá, por exemplo, da Cleveland Clinic, eles têm lugares para ir. Então, eles podem escrever e tem suporte emocional sobre isso. Eles podem pedir para trocar de setor. Eles podem fazer a análise narrativa do evento e tentar interpretar de uma outra forma. Então, sim, precisa se empoderar de outras maneiras para continuar trabalhando com o caso que você está sofrendo. E aí, de novo, voltar na ideia que para a gente aceitar esse compromisso, então talvez para a Ana e para o Pedro aceitarem o compromisso de cuidar da criança, exigia que ele aceitasse que o mundo é confuso, com problemas confusos e soluções necessariamente confusas. Parte finalzinha da aula, gente. Esses mesmos passos que o Comitê de Bioética fez na área desse caso, é uma proposta individual e pessoal para cada um, assim, frente às situações que causam esse desconforto. Tentar sair do seu mundo individual da sua reação inicial instintiva frente àquele caso. Para a gente fazer isso, a proposta é sempre ter uma pausa, porque entre a emoção, a sua razão vai junto, e você vai encontrar evidência científica que vai corroborar a sua emoção sempre. Tentar fazer uma pausa sobre o que você está sentindo frente à situação. Fazer perguntas, e aí ter o desgaste de tentar ouvir a outra pessoa que está contando sobre aquilo, e aí para ouvir, se dialogar. E em algum momento a gente vai ter que estar disposto a ceder. Numa aula que eu dei ano passado, eu falei sobre uma forma de lidar com o sofrimento empático. E a Dawn Halifax é uma antropóloga médica, também americana, e ela desenvolveu esse método chamado GRACE. Assim, ela trabalha muito em UTIs e instrumento de trabalho de pacientes em alta dependência, que tinha a sensação de que a qualidade de vida está muito longe do que ela gostaria. E aí, a forma de ajudar isso, que é a fadiga de compaixão, que ela fez, que é isso que a gente usa na terapia médica, seria tentar aplicar alguma ferramenta interna para lidar com a situação. Então, ela propõe Grace. Tem um vídeo dela no YouTube, se escrever Dawn Halifax e Grace, vocês vão achar, e aí ela vai fazendo passo a passo com vocês. Ela conta, quando ela desenvolveu o Grace, ela é médica humanitária no Nepal, que ela conta da experiência de cuidar de uma criança que estava com o corpo queimado, cheio de larvas, de bichos, e ter que tirar as larvas num lugar que não tinha anestesia, assim. E ela estava com essa equipe médica tirando as larvas dessa criança queimada lá no Nepal, como foi. E ela desenvolveu esse Grace para poder estar ali, ajudando a criança que estava no calo de dor, assim, porque o grito da criança te levava para um lugar de ela estar sofrendo muito. Mas quando você parava para pensar, tirar as larvas era a única esperança que ela tinha de sobreviver. Não ter as larvas, a comida viva, que é pior do que o grito dela de ser tirado. Mas para você chegar nessa conclusão de que é melhor aguentar os gritos faz algum sentido, ela desenvolveu esse Grace. E aí, né, dentro do Grace, tem a ideia de você concentrar sua atenção, você recordar da sua intenção, por que você está ali fazendo aquilo, sintonizar-se consigo mesmo, com os outros que estão tentando por algum objetivo. Então, ela fala da experiência dela de não querer desmaiar, não vomitar, porque ela precisava estar ali para sustentar aqueles médicos que eles mesmos estavam tirando logo essa criança. E aí, ter um plano de ação, me sentindo assim tão mal, que eu faço. E, por fim, a gente precisa, depois de agir e se envolver, encerrar. Não dá para ficar remoendo e revivendo a experiência várias vezes. Então, para essa parte do pausa, quando a situação for muito, pode ser só uma pausa, um café, uma água, sair, xingar e conversar com alguém. Mas quando a situação é muito intensa, talvez o Grace seja uma forma de ajudar. E aí, depois disso, seguir os próximos passos. Por fim, isso aqui é do Colégio Americano de Cirurgia, do Colégio de Cirurgiões, sobre enfrentamento do burnout. E essa frase de efeito deles é bem legal, que a gente tem... uma das grandes resíduos do estresse laboral é o burnout, bem bom, eu falei.
E uma das frases de efeito dessa campanha dos cirurgiões americanos é que a gente, para mudar o burnout, a gente tem que trocar o problema de meu problema para o nosso problema. Né? Tornar isso uma ideia de comunidade. Dentro desse artigo, dentro desse guideline de orientação dos hospitais americanos, ele cita, por exemplo, os comitês de bioética e propostas que a gente conseguiria fazer nesse lugar, assim, porque trazer pessoas difíceis e conflitantes para um diálogo é uma habilidade, e simplesmente jogá-las lá para frente não vai funcionar. Você teria que ter alguém como mediador, talvez funcionasse no cenário de trabalho. E aí, nesse lugar, eu tenho sugestões para vocês. Uma sugestão é, como intensivistas, a gente vai ter que estar ao lado de alguém que está vivendo algo indesejável, e aí acolher o indesejável, uma vida plena no mundo abatido, me ajudou muito na residência, que é dessa escritora budista Pema Chodron. Tem esse vídeo no YouTube da Graça Feroz Ramdas, um curtinho, vale a pena assistir. E um podcast, isso aqui validado por pesquisas científicas, que chama 10% Happier, que é de um... Alguém conhece? Ele é um podcast, é um aplicativo. Ele é um jornalista americano que teve uma crise de pânico enquanto ele apresentava uma reportagem nos Estados Unidos. Ele era um grande figurão da BBC, eu não sei se é o nome dele, que criou o 10% Happier. E ele estava numa grande reportagem, que teoricamente é uma reportagem simples, ele teve uma crise de pânico. E aí ele se sentiu super envergonhado e esse momento da vida dele teve um shift gigantesco, ele foi repensar sobre a ansiedade, o pânico dele. E ele começou, e ele é um ótimo entrevistador de pessoas, e ele começou a recorrer a práticas meditativas, de neurociência, sobre felicidade na Harvard. Então ele tem um podcast de entrevista, e aí abordagens um dos mais legais de um neurocientista da Harvard que fala sobre a abordagem do Wong, que é de felicidade. E ele começou a entrevistar pessoas, então tem muita informação para vocês nesse podcast. E ele criou, inclusive, um podcast de treino de meditação, e ele começou a praticar meditação, e isso ajudou ele a enfrentar esse transtorno de pânico político. Por fim, para vocês, como residentes, desde a época que eu fiz essa aula de estresse moral, isso tive algumas repercussões. Conversando com o Pedro Mendes, quando a gente fez, tinha acontecido, depois eu vou contar para vocês um dos casos que me acompanhou. Deixa eu fazer o contrário, peraí. Pronto, dizer assim, que eu já volto aí. Então, um dos casos de estresse moral com restrição que me acompanham até hoje, não precisa tirar não, meu ator não tem nada comprometedor. Que é esse exemplo, que eu tenho vários, não sei se é de cabeça, mas o que me levou, eu ia mentir agora, me levou a fazer essa aula não foi esse, mas foi um dos que ainda me anda no meu imaginário, assim, que é o José. O José era um pacientinho, até agora recente. Ele era um pacientinho que se internou numa UTI e não estava acostumado a cuidar desse tipo de caso, aquelas coisas. Não tem vaga, vai para essa UTI. Tá? Então foi para uma UTI que não está acostumado a cuidar desse tipo de caso. Ele virou com uma AVC de face posterior, que esquemiou, mas em cérebro lateral. Assim, era bem absurdo. Ele esquemiou as duas orelhinhas do Mickey, assim. As duas orelhinhas do Mickey, mais cérebro, mais ponte lateral, com esquemiados, todo o tronco esquemiado. E aí a neura estava em conjunto, não tinha nenhum reflexo de tronco, mas a gente não conseguia fechar tronco, porque como foi isquemia de tronco, a gente continuava dando fluxo, então... E aí, então, nesse contexto, esperar e tal. Mas aí, eles tinham uma família, que a história do professor Eduardo é o seguinte, eles tinham uma família, eles tinham um valor muito forte de independência, eles viajavam o mundo, um filho morava em... Não vou lembrar o lugar, que é um lugar muito hipster não, muito da modinha, assim, tipo, Dubai, acho que foi Dubai. Eu morava em Dubai, eu fui trabalhar em Dubai. A ex-mulher, que era a melhor amiga dele, que ele viajou mochilando pelo mundo com ela, mas era a ex-mulher, morava nos Estados Unidos. E aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, eu tinha um irmão e uma sobrinha. E aí tudo que eu fiz foi por telefone. E aí é com a ex-mulher, que ela contando disso, assim, aqui nos Estados Unidos a gente consegue falar que a gente não quer, e se pudesse falar, eu quero muito que ele tire a reputação dele, porque não faz sentido, ele não queria fazer nada. Nenhuma sequela faz sentido pra ele, ainda mais isso que tá me contando, enfim, ela tinha muito claro os valores. E aí, ok, né, então,
tudo faz muito sentido, sofrimento, vamos pensar em tirar do suporte, vamos pensar em situação paliativa. E aí, conversei com esse irmão, também, por chamada de vídeo, porque eles moravam na cidade assim perto, e era a mesma história. E aí, consegui combinar com toda a equipe de gestos ali, que a gente ia fazer a situação paliativa depois que o irmão e a sobrinha conseguissem vir. Então, o irmão e a sobrinha vieram. Aí, coisas institucionais. Era uma sexta-feira. O único dia que a sobrinha e o irmão conseguiram vir na sexta-feira. Então, eles eram na sexta-feira. Mas estavam vindo de São Caetano, que foi isso muito ruim. Então, eles eram para chegar às 3 da tarde, era 6 horas da tarde, eles acho que 5h15, eles não tinham chegado ainda. E estava tudo organizado com a física, aqui daquele dia, a situação era que o filho ia entrar, o irmão ia entrar, a sobrinha ia entrar, a situação na sequência. E como ele não entrou, a gente imaginava que ele ia aparecer em minutos. E aí, às 5h30 chegaram. E eu já estava pensando assim, não, você tem eles vão conseguir 26, eu fui conversar com eles, foi a conversa mais incrível do universo. Sabe aquelas pessoas muito espiritualizadas, e a gente tem hora para nascer, ele quer para morrer, ele ser de mundo, e o que ele quer desintegrar na terra, virar plantinha, enfim. Eles tinham a coisa deles, tá? No memória. Trouxeram até, trouxeram até um filho que estava no bairro, tinha um macaquinho, sabe esse macaquinho de bebê? Que era quando ele era bebê. E aí, como ele foi para Dubai, ele falou do pai, o pai cuidava do macaquinho. E aí eles queriam que o pai falecesse, segurando o macaquinho depois ir para Dubai. Então era esse nível da história. Né? E agora? O que eu faço? Aí vou eu lá, gente, é um macaquinho. Ele se moveu, beleza. Mas era tipo, eles estavam às 7, era 6h40, nada, 10 minutos. Aí ele fala pra eles, olha, não tem problema, tem equipe, eu tô tentando, vou lá. Não, tudo bem. Eles entraram, e eles fizeram macaquinho, ficaram lá na oração deles com o macaquinho, tudo bem. E eu assim, qual a chance de que vai chegar à noite? E não tinha mais nenhum diarista, estava só eu lá. E aí, ok, deu 7, eles queriam ficar mais um pouquinho, então no meio da oração, e deu 7 horas, eu falei, não dá, gente, os platões têm que sair. Eu horário do plantão, era suficiente. Aqui lá fui eu, interromper já comecei a ficar mal. Fui lá interromper a oração deles, e falar, eu sinto muito, vocês vão ter que sair, isso mais, assim, não perde de raiva, eu sei fazer isso, né? Tirei a família, tirei o macaquinho, levei eles lá pra fora. E aí, chegou o conferência da noite. E fui falar, olha, fala. O problema não é fazer plantão para isso. E aí, cara, nossa, foi muito difícil. A pessoa era meio de cirurgião. E aí, eu tinha formado em porque ele concordava com isso mesmo, mas não é, e ainda tinha muitas visões sobre isso, como isso era errado. No sentido de que não é a habilidade de situação paliativa, religiosa, de paliativos, e ainda assim, tinha os comemorativos mesmo, né? O filho que morava em Dubai, a ex-esposa que participou da conversa, olha, vai que no final eles querem a versão cara, não sei o quê, começou uma série de ideias sobre aquilo. Foi 1 hora, muito bravo, e eu naquele momento, assim, eu nem consigo pensar em tipo, olha, eu sou só uma gente. Se eu de manhã, eles vão ligar para eles, né? Me envolver em outras instâncias. Eu estava ali, eu estava tão envolvida com a história, que eu só queria convencer o cara que não, pelo amor de Deus, não, por favor. E aí eu falei, cara, assim, se eu ficar, eu carinho, eu assino, eu faço, não sei o quê, eu converso com o físico. E foi 2 horas muito ruins, assim. No final ele aceitou, aí assim, se a fisioterapeuta primeiro aceitarem, beleza, a gente faz, elas tinham passado entre elas. E aí eles aceitaram. Mas foi muito ruim. E eu saí com, e assim, o que me gerou foi muito externo, de raiva, de tristeza. E eu saí dessa situação. E eu fui embora, e com essa dúvida, eu disse, não vai ficar. Aí, no primeiro momento, eu podia convencer, depois ele falou, não, na verdade, eu quero eu mesmo conversar, porque esses medos, enfim, brava, e me mandou embora. E eu já estava conseguindo mesmo, assim, eu gastei 1 hora de muito, enfim, as habilidades que eu não tinha lá. E aí eu virei pra família e falei, olha, eles são muito novos, eles estão com plantão, e é uma coisa difícil pensar que a família é dominada. Eles acham que a gente sabe. Médico tem muita dificuldade de ter a morte, é difícil para você, que você estudante. Então, isso eu não dirigi, assim, né? Não poderia ser muito diferente. A gente vai esperar aqui um pouquinho, que a gente conversa com os médicos, tá? E
E eu fui pra casa, e eu deixei meu telefone com elas, fui pra casa, passei algumas horas, até que elas me respondessem. No final, ficou, pareceu minutos, e eles ficaram no corpo do paciente. E aí, gente, eu fiquei com essa sensação de raiva, de desconforto, enfim, ansiedade, por bastante tempo, assim. Então, foi ler sobre isso, foi elaborar. E aí é isso. Era uma pessoa que estava conhecendo esse caso no primeiro dia. Era uma sexta-feira à noite. Tinha uma série de outras questões que faziam, assim, eu contando. E parece um funcionário que fez, mas quando você pensa quem está chegando, parece um cara de forma pontual, todos os riscos legais envolvidos nisso, e ele ia acabar ficando com a função só de estuprar paliativo, né? Tipo, porque a gente estava tudo para morrer da declaração de óbito, né? Então, enfim, uma série de ponderações a longo prazo. Hoje em dia eu ainda carrego esse caso comigo, mas não mais esse lugar de raiva, assim, não mais esse lugar de quão complexo é, e agora eu gostaria de falar de quão confuso as coisas podem ser, assim, sabe? E a construção que isso me trouxe, na verdade, o trabalho para lidar com a minha raiva e com a minha angústia e ser esse cara que eu convivi, inclusive em direito conviver com mais frequência, não é? Eu estou estágio, eu estava no meio do estágio, tive algumas vezes que eu passei por então, como angustiante foi passar os casos para essa pessoa, mas o trabalho que eu tive depois de elaborar isso, enfim, construir em cima desse evento, me proporcionou insights valiosos para a vida, assim, sabe? De futuro, de como fazer. E é isso que eu tenho para contar para vocês. E aí, nesse lugar, então, depois dessa história, nesse lugar, e dessa época, outros colegas, quando eu era de 13 de fato, tiveram eventos gráficos e expressores muito pontuais, muito marcantes, estilo que puser. E aí a gente criou um negócio que tem lá no site da Receita de vocês, que chama Incidente Crítico. Você já viu isso lá? Pedro mandou para você em box, né? Não? Ele disse que mandou. Ele disse que ele manda para todos. Mas enfim. É só para contar uma coisa. Eu no meu ano, gente, sabe? Eu usava bastante para isso se perder. Mas a ideia, uma das formas de lidar com o estresse moral é o incidente crítico. O que é o incidente crítico? Você passa por uma situação assim, dessa que eu contei para vocês, você faz a narrativa da situação, que eu acabei de fazer. E aí, tem alguns trabalhos que mostram que só de você escrever e fazer uma análise narrativa disso, já alivia boa parte do sofrimento. Já diminui a questão de você ficar remoendo o processo de... E aí tinha esse incidente crítico, a gente escrevia, você podia se identificar ou não, e você poderia querer encontrar com o supervisor da Pedro, Bruno, para conversar naquele evento. Assim, isso que acontecia na época da empresa 4. Aconteceu algumas vezes. Depois, a pessoa que vai elaborar isso, e é isso, ao longo do mundo, a Georgina Moller é uma das pessoas que mais fazem isso, mas eu não percebeu quão complexo é fazer a primeira vez. Essa visão do incidente crítico é lidar só com a pessoa que passou por experiência. Então, muito frequentemente, a gente não vai conseguir atuar na causa raiz lá, e fazer essa promoção de discussão, mas a gente consegue, talvez, construir ferramentas internamente em quem passou para organizar ou repensar ou ter alguma lição de crescimento frente àquilo, assim, sabe? E aí, uma das propostas é que a gente faça isso a partir de agora, como vocês, a partir de julho, por exemplo, de férias, que aí vocês vão receber, a gente ainda vai editar isso, e eu e a Bruna que estamos fazendo, a gente vai editar, vocês vão ter esse platform, que a ideia é parecida com o que eu falei, assim, se vocês quiserem, passaram por evento que gostariam de conversar. A conversa, o feedback, não dá tempo de eu falar nessa aula, mas existem várias ferramentas. A mais legal é da Associação Canadense, de Enfermagem brigando sobre isso. Então, para quem é de inteligência sensível, a ideia era escrever a situação de estresse moral, se identificar se quiser ou não. Se não se identificar, o que vai acontecer é que essa história, isso que você escreveu, vai entrar no banco de dados. Se tiver alguma coisa que dá para fazer em termos institucionais, não. Na verdade, não foi um estresse moral, na verdade foi uma série, na verdade foi algo que tem que ter alguma outra instância na vida de beleza que aconteceria. Mas se for uma situação de estresse moral, vai ficar nesse dor. Se você quiser se identificar, aí o que a gente faria é marcar um encontro com o grupo para fazer um desses feedbacks estruturados para lidar com o evento que vocês escreveram, tá? Então, essa é a proposta. E aí, vocês vão receber, mas isso a partir de julho, então teria isso aqui e vocês receberiam, vai ficar lá depois no canal, no banco.
E, deixa eu ver, para terminar, eu mandei para vocês esses videozinhos aqui, eles são do grupo canadense. O grupo canadense de enfrentamento do estresse moral, de enfermagem, o grupo canadense de enfrentamento do estresse moral de enfermagem, eles se utilizaram de o grupo canadense se utilizou de um conceito de um povo aborígena, que é do Coast Salish, que é de uma região do Canadá específica, que são missões, são conceitos desse povo, que eles, milenares, então, assim, esse povo existe lá na região do Canadá, é uma coisa meio esse homem aborígena que mais ou menos 2000 antes de Cristo, uma coisa assim, e vem uma cultura de grandes, 6 nobres verdades, assim, que são 6 nobres verdades para enfrentamento da vida, tá? De tudo que eles já passaram, assim. E eles usam esse grupo da Coast Salish nas situações de estresse moral que eles têm ali na Universidade de Vancouver, que essa região é próxima a Vancouver. Então, enfim, aqui estão as 6 nobres verdades que eu mandei lá para vocês. Quem não viu, quem quiser ver, eu queria deixar a gente terminar a aula com uma delas, que é a fazer o seu melhor. Do your best. Então, só para você saber, as seis verdades, né? Então, confiança, trust. E é legal, porque aqui, essa parte americana tem trust, confiança, verdade. Tem que ser a base de qualquer tipo de comunidade moral que a gente queira construir, assim. É que na nossa cultura positivista, centrada na razão, verdade, e agora para o moderno, verdade criou algumas ramificações não tão saudáveis assim. Mas existe um conceito, uma percepção sobre verdade que é muito profunda, que acompanha a humanidade há muito tempo, que é o que esse povo fala na tradição dele. Então, primeiro, a verdade. O segundo boa medicina, que eu mandei para vocês, e qualquer ideia deles do que é uma boa medicina, e é bem legal. O terceiro, nós somos todos um, então a estratégia de comunidade, no sentido de unidade, e ver o outro, que aí perpassa todas as religiões, né, ver o outro como seu irmão, como a ti mesmo, ou somos todos um, que é essa ideia do povo do Salish. A quarta verdade é viver uma vida que nos permita abrir o nosso coração e a nossa mente para tudo que a gente estiver experienciando. A quinta verdade, que eu vou passar as coisas. E é nessa ideia de viver uma vida de abrir o coração e abrir a nossa mente, nos tornar a nossa mente forte, que é muito diferente de academia, corpo forte, é tornar a nossa mente forte. E aí é outra coincidência de tradições milenares, aborígenes e orientais, de meditação e tudo mais, que usam essa mesma ideia, assim, para viver, a gente precisa tornar a nossa mente forte. E a última verdade é a sexta verdade, que eu acho que é a que mais frente a situações desafiadoras que vocês vão ter ao longo da residência e como vistas, talvez o que nos sobre no final é reconciliar e ficar em paz com fazer o nosso melhor. E aí, qual é a ideia do povo Coast Salish sobre do your best? Deixa eu falar aqui, é curtinho. Gente, desculpa, só tem em inglês, só com agendas em inglês, tá bom? Se alguém tiver alguma coisa, a gente discute algum termo.
seguinte, é o último slide. Na aula de sofrimento moral, esse texto, que ela é uma paliativista americana também, que ela escreveu esse artigo para o The New York Times, chamado Sonhos e Impermanentes. E ela conclui esse texto dizendo que, assim, aceitar as circunstâncias dos meus pacientes, em vez de me fixar na tragédia inerente deles, eu pude me concentrar em mudar o que eu podia. E talvez, quem sabe, fazer o meu melhor. É isso. Obrigada.